Então, gente, vamos lá. Nós vamos resolver a prova de Saquarema, né? E questão por questão, nós vamos iniciar com a primeira questão, que é a questão 21. Essa questão 21, ele diz assim, no plano cartesiano, boa noite, Kelly, olha só, no plano cartesiano marcam-se os pontos, então eu vou lendo e fazendo, tá? Então você tem o plano cartesiano, tá? Então tá aqui, o plano cartesiano, marcam-se os pontos A, -2, 4, vou botar aqui, ó, -2, 4, um pouquinho mais acima, consegui. Aqui é o -2, 4. Então está aqui. Esse é o ponto A. E o ponto B, que ele chama de AB. Se esses pontos são simétricos em relação à reta y igual a x. Então, a reta y igual a x, nós temos que saber qual é. É uma reta que passa pelo 0, 0, tá? E a abscissa é igual a ordenada. Então, essa reta aqui é a reta y igual a x. Em um momento, o problema está no desenho. Ele só diz assim, no plano cartesiano, marque-se os pontos. -2, 4, está aqui, ponto A, -2, 4, e um ponto B, que ele chama AB. Se esses pontos são simétricos em relação à reta y igual a x. Então, há uma simetria em relação à reta y igual a x. Essa simetria, eu não sei exatamente aonde vai dar. Pelo meu desenho, será que dá aqui? Então, não há nenhuma questão, né, se eu estou fazendo corretamente ou não, né, no sentido do desenho. Depois, matematicamente, se o ponto B estiver aqui, eu vou encontrar ele com coordenadas diferentes do primeiro quadrante. Mas esse ponto B, né, B, que é o AB, ele é simétrico de A -2, 4 em relação à reta y igual a x. Então, isso aqui, problema dá, ok? Então, gente, eu vou mostrar, nós vamos fazer essa questão, né? Porque pode ocorrer numa prova, aqui a reta y igual a x é uma reta que de repente você consegue até, de uma certa forma, seguindo lá as respostas, determinar o ponto B, porque aqui é uma reta identidade e tal, mas essa reta necessariamente não pode ser outra reta, tipo lá, y igual a 2x mais 5, y igual a 2x menos 3, enfim, uma reta que não seja a identidade. Então, nós vamos fazer matematicamente de uma forma que você possa ter mais dificuldade de ficar testando a resposta. Muito bem. Então, qual é o primeiro passo? Veja só. Nós temos aqui uma reta, tá, que está passando por AB. Existe uma reta que passa...
que eu fiz errado, gente? O ponto A, desculpe, a simetria está em relação ao ponto A. Botei ali. Aqui realmente vai cair aqui, ó. Tá, desculpe, gente. Aqui é o ponto A e o ponto B. Aqui não tem jeito, o ponto B está aqui. Na hora que eu peguei aqui o 4, não tem nada a ver esse ponto aqui. Simétrico de A. Muito bem. Então essa simetria, ela forma aqui um ângulo de 90 graus. Tá certo? E o que está claro na simetria? Que essa distância aqui, ó, do ponto A até a reta, é exatamente a mesma distância do ponto B à reta. Então, é verdade que na simetria, tá, essa distância aqui é igual a essa. Muito bem. Então, e outra questão, se essa distância é igual a essa, né, esse cara aqui, tá, é o ponto médio, só escrevendo algumas coisas aqui, é o ponto médio de AB. É o ponto médio de AB. Por que é o ponto médio? Porque essa distância é igual a essa. Então ele está no meio dessa distância. Eu vou fazer esse problema da seguinte forma. Nós vamos escrever a reta, vou chamar isso aqui, ó, de uma reta, que é uma reta que eu vou chamar de R. Essa reta R, ela passa pelo ponto A, pelo ponto B, e é perpendicular a essa. Evidente que o ponto B ele não dá. Então, eu posso encontrar uma reta que passe por dois pontos? Poderia, mas o ponto B é o que ele quer achar, então não está. Agora, eu tenho uma questão que é a seguinte, essa reta R passa por A e é perpendicular a essa. Então, quando você tem uma reta que passa por um ponto e é perpendicular a uma outra reta, você pode escrever a reta R usando a equação fundamental y menos o y do ponto por onde ela está passando, 4. O coeficiente angular da reta R, vamos chamar aqui M de R, vezes o x menos o x do ponto A. Então, vou botar aqui esse x menos 2. Então, você tem y menos 4, coeficiente angular da reta R, x menos 2. Aí você falta o coeficiente angular. Mas veja, esta reta R, tá? A reta R, ela é perpendicular à reta y igual a x, por exemplo. Chamei assim, y igual a x. Então, o que acontece quando duas retas são perpendiculares? Os coeficientes angulares, né, dessa reta multiplicado por essa dá menos 1. Condição de perpendicularismo de duas retas é que os seus coeficientes angulares multiplicado dá menos 1. Então, quem é o coeficiente angular? Vamos chamar assim. Quem é o M de y igual a x? O coeficiente angular é exatamente o número que está multiplicando x. Né? Esse cara aqui, ó. Não tem o termo independente, não tem problema. Aqui o M dessa reta, quando eu boto o M de y igual a x, é o coeficiente angular de y igual a x. Então esse M aqui, tá? Vou chamar isso aqui de reta S, tá? Dando nomes aqui, reta S. Tá? Reta S. Só chamar aqui de reta S. Então, o M de S é 1.
perpendiculares, tá? O M de R, que eu não sei, multiplicado pelo M de S, dá menos 1. Isso aqui é a condição de perpendicularismo. Então, o meu MR, logo, o meu MR só pode ser menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Encontrei o coeficiente angular dessa reta, tá? Que é o coeficiente angular da reta R. Então, o que acontece? Nós vamos ter y menos 4 igual M de R menos 1, x menos com menos dá mais 2. Aí você tem y menos 4 menos x menos 2. Certo? E você vai ter y igual menos x, passo para cá, né, mais 4 com menos 2 dá mais 2. Né? Então vamos voltar. Y menos 4, coeficiente angular da reta R é menos 1, que multiplica x mais 2, y menos 4, menos x menos 2, y igual a menos x, passo para lá 4, 4 menos 2, 2. Agora, então encontramos a reta R. Isso aqui é a reta R. Agora veja, se eu encontrar esse ponto, tá, que é exatamente o ponto médio, e eu tenho esse, eu posso saber quem é o B. Tá? Esse cara é o ponto médio. Então, se eu sei quem é A e quem é o ponto médio, eu consigo determinar B. Então, vamos ver. Então, como é que eu encontro esse ponto aqui? Fazendo a intersecção de y igual a menos x mais 2 e a reta y igual a x. Zé, mas como é que eu faço a interseção? Eu encontro o ponto de interseção? Resolvendo o sistema y igual a menos x mais 2 e y igual a x. Certo? Ora, se o y é x, eu posso trocar aqui, ó, x igual a menos x mais 2. É isso? Passo para cá, 2x, que é menos x, passou para cá, mais x com x, dá 2x igual a 2, x igual a 1. Se o x é 1, veja que o y igual a x, então se y igual a x, então o y também é 1. Então, esse cara que está aqui, ó, que é o ponto médio, que eu vou chamar ponto médio de M, né? Vamos escrevendo mesmo, ponto médio de AB é exatamente o ponto 1, 1. Tá? O ponto médio de AB é 1, 1. Agora, eu tenho, então vou botar aqui, ponto médio de AB, já encontrado. Vamos ver quanto que deu. Deu 1 e 1. Ora, se eu sei que esse cara é o ponto médio, como é que eu vou determinar esse A? Tá? O A, quando você tem o ponto médio, o x do ponto médio, tá, como você queira, eu vou botar aqui, ó, 1 é exatamente A mais, pegar a abscissa desse cara com esse, A menos 2, né? A somado com menos 2, dividido por 2. Então, como é que você, quando você tem que achar o x do ponto médio, você soma essa abscissa com essa e divide por 2, é a média aritmética. Só que o x do ponto médio é 1. Tá? Isso aqui é o x do ponto médio. Ele é 1.
Eu já encontrei. Então, A menos 2 sobre 2 é 1. E daqui eu tiro o quê? Eu tiro que 2 vezes 1, 2, A menos 2. E o A igual, passando para lá, dá 2 mais 2 dá 4. O A é 4. Agora, o Y, o B, né, e o 4. Como é que eu... Fazendo da mesma forma. Esse cara aqui, que é 1 também, seria no caso Y, é 1, seria a soma das coordenadas B mais 4, né, dividido por 2. Aqui subtraiu, porque esse cara é negativo, então seria A somado, adicionado com menos 2, dividido por 2. Aqui é B adicionado com 4. Então você tem aqui 2 vezes 1 dá 2, B mais 4, é isso? E o teu B, passando o menos 4, mais 4 para lá, menos 4 com mais 2, o B é menos 2. Quer dizer, o B igual, passei para lá, menos 4 mais 2 é menos 2. Então, o nosso A é 4 e o nosso B é menos 2. Então, o nosso ponto B, né, que ele está querendo, ele tem abscissa 4 e ordenada menos 2. Isso aí é o valor do carinha que está aqui, que é exatamente o simétrico, tá certo? E aí ele quer a soma das coordenadas do ponto B. Ora, a soma das coordenadas, como a resposta, como ele pede a soma das coordenadas, você vai somar o 4 com menos 2, adicionar, né? 4 com menos 2, que dá 2. Então, a resposta é letra E, não é verdade? Que dá 2. Letra E. Aqui, então, a primeira questão. A primeira questão exige, é uma questão interessante, é clássica de determinação de simetria em relação a uma reta. Então, procedimento para encontrar pontos simétricos em relação a uma reta qualquer, uma reta dada. Então, você vai usar exatamente toda essa metodologia para chegar ao resultado. Ok, gente? Pode apagar, gente? Tá. 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 Alguém tem alguma pergunta? Vou apagar só esse pedacinho, Ismar. Tá, tá. Tá, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Aqui é só esse pedaço aqui que eu já apaguei, aí depois a gente vai apagando o resto. Bom, a questão 22 diz assim. Essa questão já foi feita, nós fizemos quando a gente falou em análise combinatória, mas estamos fazendo a prova. A palavra saquarema, tá, tem exatamente N anagramas, que começam e terminam com consoantes. Então, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 9 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui. Eu vou precisar de um espaço. Tá? Vou apagar só esse pedacinho. Então, temos
temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você tem 9 letras que começam e terminam com consoantes. Então veja, aqui é uma consoante, está aqui, a primeira, e aqui é consoante. Ora, pelo princípio multiplicativo, quando você diz assim, aqui vai ter consoante, aqui vai ter consoante. Pelo princípio multiplicativo, de quantas formas você pode colocar consoante aqui e consoante aqui? Então veja, quantas são as consoantes? Só para a gente ver, porque aí vai entrar só consoantes. Então, consoantes. Só um pouquinho, gente. Só um pouco. Gente, está dando para me ouvir? Está dando para ouvir, gente? Está dando para ouvir? O que aconteceu? Espera aí. Gente, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. Então vamos lá. Quantas consoantes nós temos? 1, 2, 3, 4, certo? 4 consoantes. Então, quando a gente pergunta quantas consoantes eu coloco, pelo princípio multiplicativo, a gente pensa aqui assim, quantas consoantes eu posso escrever aqui? Eu posso, tem as 4 consoantes para escrever aqui. Eu tenho 4 letras consoantes, eu tenho 4. Então, esse 4 é a quantidade que eu posso estar colocando aqui. Evidente que quando entre essas 4 eu coloco uma aqui, sobram aqui 3 consoantes. Então, isso é o princípio multiplicativo. Quantas consoantes eu posso colocar aqui? 4. Evidente, quando eu coloco uma, S, ou posso colocar o Q, ou o R, ou M, quando eu coloco uma, sobram 3 para colocar ali. Tá certo? Então, eu tenho 4 possibilidades aqui, evidente que aqui eu tenho 3, tirando aquela que eu já coloquei ali. E aí ele vai mais. E possui 5 vogais sempre juntas. Então, as vogais são A, U, A, E, A. Então, quais são as vogais? Vou até botar aqui. A, U, A, E, A. A, U, A, E, A. As consoantes eram S, Q, R, M. Bom, então, ele diz o quê? Possui 5 vogais sempre juntas. Possui 5 vogais. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pensar nessas 5 vogais. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. A, U, A, E, A. Então, essas vogais estão sempre juntas. Mas isso, se elas estão juntas, pode ser que aqui esteja o E,
aqui está o U, pode trocar esse A com esse E, que é evidente que aqui tem outro trabalho. Agora, olha, essas estão juntas. Evidente que aqui isso aqui é o princípio fundamental da multiplicação. Quando eu coloco aqui uma letra, né, como eu tinha 4, aqui sobram 2. Né, sobram 2. Por exemplo, eu botei aqui, o S. Só nessa situação. Eu botei aqui o Q. Tá? Aí sobra quem? Aqui o R, vou botar assim, para a gente entender. Aqui sobra o R e sobra o N. Isso é uma situação. Eu podia botar aqui, podia botar o Q aqui, o R ali, ia sobrar 2 letras ali. Agora, veja, olhando exatamente aqui, ó. Quando eu digo que essas letras estão juntas, eu aqui penso numa permutação dessas 3, isso aqui tudo junto, então como se fosse uma coisa só, que mexe entre essas duas, né, fazendo a permutação. Então isso que está aqui, ó, é permutação de 1, 2, 3, permutação de 3, isso aqui fica fixo, e permuta com essas duas consoantes aqui. Muito bem. Agora, Alci, vem cá, mas você disse que além disso aqui se deslocar, permutar, que dá 6 situações aqui, a permutação de 3 dá 6 situações que você pode ter mexendo aqui, isso aqui também muda de posição. Então, nessa brincadeira aqui, eu tenho permutação de 3 vezes a permutação desses carinhos aqui, ó, que é 1, 2, 3, 4, 5. Mas, epa, essa permutação de 5, eu tenho letras repetidas. Então, eu tenho quantas letras repetidas? O A e o A. Então, são 3 letras repetidas. Então, eu tenho que colocar a permutação de 5, 3 a 3. Então, aqui dentro eu tenho permutação de 3, isso aqui anda junto, mesmo com RN, permuta, mas não esquecendo que isso aqui também permuta, porque ele só disse que tem que ficar juntos. Não necessariamente vão ficar nessa ordem, pode mudar ali a ordem das letras. Olha, e aí, no meu final, eu tenho quem? Agora, eu tenho 4, que multiplica permutação de 3, que multiplica permutação de 5, 3 a 3, que multiplica esse 3 aqui. Isso vai dar 4 vezes 3, 12. 3, permutação de 3 é 3 fatorial, vou até escrever. Permutação de 5 é 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Permutação com repetição é 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Então, isso aqui dá 12 vezes 3 fatorial, é 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso aqui é 3 vezes 2 vezes 1. Dá quanto? 6. Alzir, e aqui? Fazendo separado. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3. Por que eu vou botar aqui, em vez de botar 3 vezes 2 vezes 1, vou parar no 3? Porque embaixo já é 3 fatorial. Então eu simplifico, aqui dá 20. Então aqui dá 20. Então eu vou ter 2 vezes 6, 12, 72 vezes 20, que dá 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 7, 14. Então, 1.440 anagramas, né, que você tem do jeito que ele está ali solicitando. Então, a resposta é letra C. Então,
Você tem aí no item 2, resposta letra C, 1440 anagramas. Então é um problema que não é simples, exige conceitos de análise combinatória, princípio multiplicativo, permutação, onde tem um agrupamento de letras, e quando ele diz que isso aqui está junto e não coloca que tem que estar nessa ordem, quer dizer, a ordem pode alterar, não devemos esquecer que a gente tem que multiplicar pela permutação desses elementos. Aqui com mais uma questão, a permutação tem elementos repetidos, então entra com a permutação com elementos repetidos. Se não tivesse elemento repetido, seria só, se fosse toda letra, 5 letras distintas, seria só permutação de 5. Então, permutação de 3 vezes a permutação de 5. Mas por conta de ter 3 letras, passa a ser permutação de 5 com 3 repetições. E aí, desenvolvendo, você chega ao resultado. Tá ok? A questão seguinte essa questão seguinte, questão 23, diz assim, numa prova de 50 questões, então a prova ele tem 50 questões. 20 são de álgebra. 20 de álgebra. E 30 de geometria. 30 de geometria. Muito bem. Se retirarmos dessa prova K questões de geometria, então veja só. Eu vou botar aqui 50 questões, depois 50 questões. Então eu tenho aqui álgebra, né? E eu tenho aqui geometria. Só para raciocinar. Ele tirou dessa prova K questões de geometria. Então, aqui de 30 ele tirou K. Tá certo? Ele tirou 30 questões de geometria. Evidente, se ele tirou 30 questões de geometria, aqui o número de questões também diminui. Por quê? Porque ele tinha 30 mais 20, que dá 50. Mas se ele tirou K, o número de questões aqui fica 50 menos K. Então em 50 menos K, em álgebra, eu tenho 20, que não mexeu, né, não acrescentou, né, não tirou. E geometria 30 menos K. Então vamos ler novamente. Numa prova de 50 questões, 20 são de álgebra e 30 de geometria. Se retirarmos dessa prova K questões, retirei da prova K questões de geometria e não acrescentamos nenhuma outra questão, porque se você não acrescentou nenhuma outra questão, a álgebra permanece. Temos uma nova prova. Se nessa nova prova o percentual de questões de álgebra corresponde a 80%, então o que ele diz é o seguinte, se, aí vem a questão de percentual, se nessa nova prova o percentual de questões de álgebra corresponde a 80%, ele quer dizer o seguinte, se a prova tiver 100 questões, 80 são de álgebra. Se nessa prova o percentual de questões de álgebra corresponde a 80 em cada 100. 80%, 80 em 100. Ele quer K. Esse K, né, foi em álgebra. Então, na realidade, veja só, ele quer K. Se ele relacionou álgebra, porque isso aqui é uma relação
com álgebra, eu não posso trabalhar com geometria, porque diz assim, ó, em 100 questões da prova, 80 são de álgebra, isso no percentual. Mas eu não quero, eu quero saber qual é o valor de K. Então, olhando para a álgebra e olhando para o número de questões da prova, que não é 100, a gente sabe, isso aqui é um percentual, então o número de questões passou a ser agora 50 menos K. Então, em 50 menos K, eu vou ter quanto de álgebra? 20. Então, veja que essa relação que eu estou fazendo é a relação das questões da prova, tá? Questões, número de questões da prova, tá? Com o número de questões de álgebra. É isso que o problema está colocando para a gente. Ele diz assim, em 100 questões da prova, 80 são de álgebra, 80%. Em quantas questões tem a prova real? 50 menos K. Quantas questões de álgebra? 20. Não alterou. Então, com essa regra de 3, a gente consegue achar o K. Então, nós vamos multiplicar isso aqui, cruzado, que é uma relação aqui diretamente proporcional, né? Evidente, se eu diminuo aqui, diminui as questões, se eu aumento as questões aqui, aumento. Então, eu vou ter 20 que multiplica 100 igual 80 que multiplica 50 menos o K. 20 vezes 100 dá 2, 1, 2, 3. 2.000. Aqui você tem 80 vezes 50, 5 vezes 8, 40, com 2 zeros, não é isso? E aqui você tem menos 80K. Passando 4.000 para cá, eu tenho menos 4.000 com 2.000, que é menos 2.000, que é menos 80K. Daí o meu K, evidente que aqui eu posso cortar esse zero com esse zero, corto o menos, que dá mais, passa a ser 200 dividido por 8, que dá 2 vezes 8, 16, 16 para 24, 40, 40 por 8, dá 5. Então, o meu K, né, corresponde a 25 questões. Então, se eu tiver o K valendo 25, então em 25 questões a álgebra vai ter 20, geometria vai ter 5. Então a resposta dele era determinar o K. Então, para a gente, a resposta é K. Ah, ele quer o quê? A soma dos algarismos, perdão, a soma dos algarismos de K. K é 25. A soma dos algarismos é 2 mais 5, que dá 7. Ora, 7 é a letra D. Tá? Então, letra D. Resposta, letra D. Tá ok, gente? Quer que eu refaça a questão? Deu para entender? Pode cair parecido. Às vezes parece, de certa forma,
Aí, com a mesma ideia, né, pode até os dados serem diferentes, mas pode ocorrer. Por isso que é bom a gente estar resolvendo sempre questões de concurso, porque a gente pode ter assim, uma surpresa boa de cair questões parecidas. Tomara que sempre aconteça isso. Bom, agora vamos aqui entrar na outra questão, que é 24. A questão 24 diz assim: para determinar a área em centímetros quadrados de uma folha de cartolina quadrada, então existe, tá? Existe uma folha de cartolina quadrada. Gente, assim, a 21, ao meu ver, não é uma questão tão simples, tá? A 22 não é uma questão fácil, tá, na média. Então, se for classificar fácil, médio, difícil, acho que a questão 21 talvez está na média, mas não é fácil. A 22 não é fácil. A 23, que é essa que eu fiz, é uma questão que ela não é dizer assim que é tão difícil, mas se você não tiver bem em percentual, você também facilita, e pode, quer dizer, facilita no sentido que pode errar. Mas está até meio que fácil. Agora, vamos ver essa questão 24. Ele diz assim: para determinar a área em centímetros quadrados de uma folha de cartolina quadrada. Então existe uma folha de cartolina quadrada. Vamos supor que isso aqui seja a folha, tá? Um quadrado. Para determinar a área em centímetros quadrados de uma folha de cartolina quadrada, cuja diagonal mede D. Então existe aqui uma diagonal da folha. Isso aqui é chamado de diagonal. E é sempre bom. Se é um quadrado, já tem uma ideia que isso aqui é lado, isso aqui é lado, isso aqui é lado, isso aqui é lado. Né? Isso aqui é tudo 90 graus. Então a gente sabe o que é um quadrado. Né? Agora, ele diz assim, ele dá a diagonal. João multiplicou D2 por um real P. Então ele queria calcular a área. Ele quer calcular a área. Para calcular a área, o que João fez? João multiplicou por um P por D2. Esse P aqui é um número, tá? Um número real. Ele diz aqui que isso aqui é um número. Então, João descobriu lá um número que é multiplicado por D2 da área. Ele quer exatamente, o problema pede, quem é esse cara aqui que João multiplicou por D2? Entendeu? Bom, veja só. A área desse quadrado é L2. A área do quadrado é L2. Porque eu acho o seguinte, matematicamente, você está lidando com o problema. O problema não veio montado para você, não foi você que fez o problema, você desconhece o problema. Certo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que começar a moldar ali informações, né, que saem dessa figura para você casar essas informações e chegar onde ele quer. Pô, não tem como, esse problema assim, você vai fazer assim. Não. Você tem que começar. Então, primeira coisa, pô, você não tem nada aqui, você não tem número.
Você tem que pensar, pô, a área disso aqui é L2. Aí ele diz assim, existe aqui uma diagonal. Pô, ele quer, olha só, ele quer que você arrume um número que fica por uma diagonal quadrada. Então você tem que, o que você passa na tua cabeça? Pô, vou ver quanto que é essa diagonal. Ó, isso aqui é um triângulo retângulo. Hã? Sim, sim. Estou fazendo como se você fizesse lá d ao quadrado, né? L ao quadrado mais L ao quadrado. O d ao quadrado é 2L2 e o d é L raiz de 2. Então você sabe que o d é L raiz de 2. Certo? Agora, aí você diz assim, pô, caramba, eu tenho área, que é L2, e eu tenho d, que é L raiz de 2. Aí você fica assim, como é que eu vou usar aqui? Aí você pensa assim, a minha área, tá? Eu sei que é L2, né? A minha área é L2, ó. Eu sei que a minha área é L2. O meu P é o número que eu não sei aqui, eu vou deixar agora. Eu até posso botar assim, o meu P. Agora, o meu D é L raiz de 2. Vou deixar aqui assim, porque na verdade eu quero achar o P. Mas o meu D é L raiz de 2. L raiz de 2 ao quadrado, tá? Não é isso? Porque é o L raiz de 2, que é o D ao quadrado. O que vai acontecer? Eu vou até botar assim, ó, o D2, tá? Que é o D2? É o L raiz de 2 ao quadrado. Então, o meu D2 é L ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é 2. É verdade? L ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, o meu D2 é 2L2. Olha só o que está acontecendo aqui. Ó. Ele quer a minha área, tá? A minha área é o quê? É 2 vezes o L2. A minha área, ele encontrou 2 vezes a minha L2. Então, a minha área, né? A minha área é 2 vezes L2. Não? 2L2, isso, está certo. A minha área é P, isso, perfeito. P vezes 2L2, exatamente. P vezes 2L2, não é isso? E a minha área é quanto? É L2, isso. O problema não é fácil não, cara. É verdade. Olha só, até eu balancei aqui. A área é L2. Substituir. O P é o número que multiplica D2, que é 2L2. Então, ele quer esse P. Então é evidente que eu corto o L2, posso simplificar, né? Dividir por L2. Aí eu tenho 1 igual a 2P. Só fazer, né? E o P igual a meio. Né? Quer dizer, é verdade, raciocina, quando a área, só botando aqui, ó, quando a área for L2 e o meu P for meio e o meu D2 é 2L2, então a área, o P é meio, o meu D é 2, D2 é o 2L2, já está aqui, ó. Então eu corto 2 com 2 e eu tenho realmente que o que eu encontro lá é a minha área. É verdade que isso aqui é a área. Então o nosso P vale meio. O nosso P vale meio. Caramba, essa questão é uma questão interessante. Uma questão interessante. P igual a meio,
ele não bota meio, ele bota 0,50. Então é a letra B. Letra B. Perfeito. O problema assim que não é como eu te falei, você tem que caminhar até encontrar esse valor. Não é uma questão que você saiba, eu vou fazer, já tem tudo feito, a metodologia é essa, não. Você tem que começar a caminhar para chegar lá. Muito boa questão. Bom, agora nós vamos para uma outra questão, que é a questão 24. Não, 24 foi, né? A questão 25. Vamos para a questão 25. Determinar um número x cujo logaritmo na base 4. Quer dizer, na realidade ele diz assim, ele quer determinar um número cujo logaritmo na base 4 é igual a 2,5. Ele equivale a resolver a equação. Bom, é uma questão. Tudo bem. Ele quer achar um x, ele diz assim, o logaritmo de um x na base 4, que é 2,5, né? 2,5. Ele disse que isso aqui, evidente que isso aqui equivale, é verdade, ao 4 elevado a 2,5 igual a x. É verdade. Ele quer saber quem é x. Então é uma questão de raciocínio. Porque encontrar 2,5, isso aqui é complicado, porque isso aqui é um radical. 2,5 seria 100 por 4, seria a raiz quarta de 4 elevado a 100. Agora, se eu colocar aqui o 4, colocar um 2 ao quadrado, o que acontece? 2 ao quadrado é 4. E aqui eu boto 2,5 igual a x. Facilitou. Por que facilitou para eu achar o x? Porque aqui eu repito a base e multiplico o expoente. Então, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 4, 5. Isso aqui multiplica. E aí o meu x é fácil, encontrou. X igual a, acho que dá 32, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32. X igual a 32. Mas ele pede o número de divisores. O problema é interessante. A questão está muito fácil, sinceramente. Dessas aí foi a questão mais fácil. Porque você tem que ter essa malícia aqui, ó. Sair do decimal. Então, se eu botar 2 ao quadrado e repetir a base e multiplicar os expoentes, eu saio do decimal e faço uma potência. Agora, achar os divisores, ou você encontra os divisores, ou você acha o número de divisores pela fórmula. Então, por exemplo, se você achar o MMC, aí é questão de saber achar o número de divisores. 32, fatorando, colocando a forma fatorada. 2 dá 16, 2 dá 8, 2 dá 4, 2 dá 2, 2 dá 1. Isso aqui é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. A gente já viu o que é. Se aparecer uma potência só, 2 elevado a quinta, o número de divisores é esse expoente mais 1.
Por exemplo, vamos supor que eu tivesse, aqui só lembrando, tá? Você fatorasse alguma coisa dessa assim, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Isso aqui são sempre números primos, porque você está fatorando números primos. Como é que você acha os divisores? Você pega esse cara, soma 1, multiplica esse cara, soma 1, sempre somando 1, multiplica esse cara, soma 1. Isso aqui é feito pelo princípio multiplicativo, mas essa aqui é a forma. Então, no caso de você ter vários fatores, você sempre faz isso, 3 mais 1, que multiplica 2 mais 1, sempre somando 1. Como aqui só tem um expoente, uma potência, é só 5 mais 1, que dá 6. Então, a minha resposta, você tem número de divisores 6, não precisa achar os divisores, tá? E aí a letra B. Então, resposta, letra B. Então, você tem aí um divisor. Ah, mas Balzia, se eu não quiser, se eu quiser achar um divisor, você bota 1, aí vai fazendo assim, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se você contar, você tem exatamente esses caras. Sempre não pode esquecer de colocar 1, porque 1 é sempre divisor. Então, você tem 1, 2, 4, 8, 16, 32, que são os divisores de 6. Ou você encontra os divisores, né? Ou você encontra, e ali conta, evidência, para 6, ou você já acha direto o número de divisores. Bom, agora nós vamos para a questão seguinte. A questão seguinte diz assim, questão 26. Se os ângulos internos de um triângulo não retângulo, então existe um triângulo, isso aqui é a questão 26, um triângulo não retângulo. Vou botar aqui o triângulo não retângulo, tá? Tá lá. Os ângulos internos medem ABC. Então vamos supor, isso aqui é um ângulo A, isso aqui é um ângulo B, sei lá, isso aqui é um ângulo C. Então, vale a seguinte relação. Essa relação é uma relação interessante, tá? Só que isso aqui é verdadeiro. Uma coisa assim que às vezes o livro não aparece, não coloca. Eu acho até uma coisa que a gente é bom, né, que a gente tem em mente. A adição da tangente de 3 ângulos é igual ao produto dessas tangentes. Uma relação trigonométrica muito interessante. Poucos livros, às vezes, apresentam essa relação, mas é uma relação interessante. Admita um triângulo que possui dois ângulos internos de medida. Não sei, eu vou apenas colocar aqui, ó, o A 45 graus, tá? Eu chamei aqui só para dar um nome. E o B, ângulo B, né? O ângulo A, o ângulo B, 67,5 graus. Tá? São duas medidas. Ele quer o valor de tangente de 67,5. Tangente de 67,5. Veja só, ele dá
o A, ele dá o B. O C, num triângulo, eu consigo achar. Né? Por que eu consigo achar o C? Porque o C é, no nosso caso, a soma dos ângulos internos é 180. Então, é 180 graus menos a soma dos outros dois. Os outros dois é A e B. Então, a soma de 45 graus mais 67,5 graus. Então, quanto vai a soma dos ângulos internos do triângulo? 180. Se eu tenho dois ângulos, eu calculo o terceiro. Se eu tenho A e B, eu consigo achar C fazendo 180 menos a soma do A com B. Muito bem. E aí, o meu C é 180 menos, ele dá 5, porque ele fica vírgula isolado, né? 7, 5, 12, 4, 1, 5 e 6, 11. Dá 112,5, somando aqui. Então, vírgula 5, 7, 5, 12, 4, 1, 5, 6, 11. E o meu C é fazendo 180, tira 112,5. É isso? Então vai dar 10 tira 5, 5, 9 tira 2, 7, aqui 7 tira 1, 6, 0, 67,5. 5, 5, 10, 8 e 2, 10, vai 1, 7, 1, 8. Fazendo a prova contrária. Então, C é 67,5 graus. É interessante, né? 67,5 igual a B. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos botar ali para ver o que acontece. Vou botar aqui para ver o que acontece. Vamos lá. Tangente de A, tangente de 45. Eu vou botar assim, ó, tangente de 45 mais tangente de 67,5, certo? Mais o C 67, tangente de 67,5, igual tangente de 45 mais tangente de 67,5 vezes tangente de 67,5. Bom, não tem jeito. Ele deu isso aqui, deu os ângulos. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a ver isso aqui, pô. Dar valores e começar a pensar. Volto a dizer, nada é dado assim, a bel prazer. Tem um sentido isso aqui. Né? Então, tangente de 45 dá 1. Isso aqui eu sei. Mas a tangente de 67,5 não sei. Só se tivesse maquininha. Não sei. Então, é o que ele quer saber, me parece. Está aqui, ó. Ele quer saber exatamente quanto é isso. Então, eu sei de uma coisa. Se eu pegar a tangente de 67,5, tangente de 67,5 é 2 vezes a tangente de 67,5. São duas coisas iguais adicionadas. Agora aqui, tangente de 45 é 1, mais. Agora aqui é um produto. Então seria tangente de 67,5 ao quadrado. Seria tangente de 67,5 ao quadrado. Então, gente, raciocine comigo. Uma coisa que sempre cai, se cair, usa sempre esse método. Aqui sim, aqui tem um método.
Observe que isso aqui é exatamente igual a isso. Aqui é o quadrado e aqui não. O que é isso? Uma equação de segundo grau. Então, problemas que sempre que você tem um valor aqui, tá? E aqui um valor ao quadrado, você pode fazer a seguinte jogada. Tangente 67,5, que chama de x. Faz uma troca para facilitar. Então, você vai ter 1 mais 2 vezes essa tangente de 67,5, tu vai chamar de x. Isso aqui, como é x, tu chama de x ao quadrado. Pronto, olha, caiu numa equação do segundo grau. Tá certo? Sim, acho que sim. Tangente 45, tangente 45, duas tangentes, papapá. Bom, esse cara aqui, passo para cada zero. Então, eu vou ter x2, passo para lá, menos 2x igual a zero. O problema é que é só tangente 67. Deixa eu ver aqui. O valor da tangente 67, está certo. Muito bem, isso aqui é uma equação de segundo grau. Então, eu vou resolver. X, aqui é x, menos 2 igual a zero. Sim, x igual a zero e x igual a 2. Por quê? Porque a tangente aqui, eu vou dizer, tangente 67,5 igual a zero não pode. Só essa. Ah, puta que. Porra. Pô, achei um palavrãozinho aqui, tá? Puta que. Porra, porque eu estou vendo aqui que não pode. Desculpe, não tem razão. Aqui era mais e mais. Porque eu vi logo, pô, 0 e 2 não dá, tangente 67,5 não dá 2. Não daria 2. Não tem como dar 2. Eu já estou enxergando isso aqui. Então, o que acontece? Olha só as coisas, né? Você vai fazer uma prova. Então, olha só. Eu não tive tempo de pensar muito na prova, é complicado. Então, você tem tangente 45 é 1. Então, você tem aqui, esse cara é 1, que multiplica aquilo lá, tá certo? Que é a tangente 67,5 ao quadrado. Então, você ficou assim. Chamei isso de x. Então, ficou 1 mais 2 que multiplica x igual a x ao quadrado. Melhorou. Tangente 67,5 chamei de x ao quadrado. Aí você cai na equação x ao quadrado, passo para lá. Menos 2x, passo para lá. Menos 1 igual a zero. Isso tudo para lá igual a zero. Agora eu vou resolver essa equação. X igual menos b dá 2, mais ou menos b ao quadrado dá 4, B2, menos com menos dá mais, 4AC dá 4. Então, olha só, resolver a equação de segundo grau, isso aqui, tá? Ó, menos B, então dá 2, mais ou menos, B ao quadrado, 4, menos
4 vezes 1 vezes menos 1. Então dá mais 4. Então você tem x igual a 2 mais ou menos raiz de 8 sobre 2, que é igual a 2 mais ou menos raiz de 8, vamos passar para fora, dá 4 vezes 2. 4 vezes 2 é raiz de 4, raiz de 2, porque aqui é como se fosse 4, deixa eu botar assim, gente, 8 é 4 vezes 2, tá? Sobre 2. Então, 2 mais ou menos, raiz quadrada de 4, 2, e fica o racional lá, raiz de 2, sobre 2. Corta esse cara com esse, evidente quando aqui a parcela, adição, subtração, corta os dois. Então eu tenho 1 mais ou menos raiz de 2. Bom, aí tem duas respostas. Aí você diz assim, Alzira, se eu quero a tangente de 67,5, a tangente de 67,5, esse cara está no primeiro quadrante. E a tangente de árcos no primeiro quadrante é positivo. Ah, Alzira, a tangente de 67,5 é seno de 67,5 sobre cosseno de 67,5. Seno e cosseno no primeiro quadrante são positivos. Então esse x só pode ser positivo. Então, se eu botar 1 menos raiz de 2, como ele é maior que 1, dá 1,4 mais ou menos, isso aqui dá 1 menos é negativo. Então, sobra a resposta 1 mais raiz de 2, que é o valor positivo. Por que não pode ser o menos? Porque isso aqui está no primeiro quadrante e não é negativo. Então, eu não posso ter 1 menos raiz de 2. Logo, a minha resposta é tangente de 67,5 graus é 1 mais raiz de 2. 1 mais raiz de 2. 1 mais raiz de 2, letra C. Obrigado, Zimar, por ter visto isso, já que a gente se depara. A gente ia cair num erro que eu teria que estar olhando novamente, evidente. A beleza é essa, você perceber que não está correto e rever, só que você já me ajudou, já informando onde havia o erro. Parabéns. Ficou claro, gente, o exercício? Esse exercício é um exercício interessante. Agora, a grande questão, né, ele dá 2 arcos, tu acha o terceiro, fazendo a diferença 180 menos a adição dos outros 2. E aqui, sempre fique atento a isso. Quando você tem uma equação onde isso aqui não é x, não é y, mas ele é, veja só, tangente disso aqui. Isso aqui é uma coisa, chama de coisa. Isso aqui é coisa ao quadrado. Então, chama isso de x, chama isso aqui de x, então você vai ficar 1 mais... Oi? Isso, aqui é o produto. Aqui está elevado a 1, aqui está ao quadrado. Quando você chama de x e chama de x ao quadrado, você cai numa equação de segundo grau. Porque você podia resolver assim, só que é complicado, cara. É difícil você resolver a equação de segundo grau fora do que a gente está acostumado, x ao quadrado, y ao quadrado. Então a jogada chama de x, acha x, e achou o x, é o que você está querendo. Ó. O x não é isso que você fez, o tangente de 67,5 é o x, é exatamente aquilo ali que você quer. Então é um problema também bem interessante. Bem interessante. Vamos então para a questão 27.
pessoal que está assistindo aí, está dando para acompanhar, gente. Hoje teve algumas fotos. Parece que a Beatriz está aí, está o Josimar, está o Pedro, está Kelly, Beatriz está aí. Beatriz levantou a mão, perfeito. Está Kelly, Pedro, Luciano. Vocês podem estar se pronunciando, gente. Ele dá um desenho, eu vou fazer esse desenho, tá? Porque não tem jeito, vou ter que fazer o desenho. Aí ele bota aqui um plano. Ele bota aqui uma caixa cúbica, quer dizer, um cubo, né? Uma caixa cúbica, deixa eu botar assim. Uma caixa. Deixa eu fazer o desenho aqui, gente. Aqui. Assim. Aqui. Ele fez aqui uma caixa. Aqui lá atrás está. Muito bem. E ele diz, uma caixa cúbica está fixada sobre um plano beta, quer dizer, ela está aqui, apoiada no plano beta, por uma corda PURQ. Então, existe aqui uma corda, vou fazer mais ou menos um desenho assim. Ele botou aqui o P, depois ele coloca assim, depois ele coloca assim. Aqui é o que? Normalmente porque tem que fazer o desenho, até para eu poder trabalhar. Só botar isso aqui em vermelho aqui. Aí bota isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Tá. Olha. Aqui ele chama de U e aqui ele chama de R. Então tá, uma caixa cúbica está fixada sobre um plano beta por uma corda PURQ, cujas extremidades P e Q pertencem a esse plano beta. A figura abaixo representa a caixa e a corda. O plano beta é perpendicular ao plano determinado pelos planos PUR. Isso quer dizer o seguinte, que há uma perpendicularidade entre o plano beta e o plano determinado por PUR. Aqui passa um plano e é perpendicular ao plano beta. Não sei se isso vai interferir. Os pontos UR e ST são pontos médios das arestas do cubo. Então esse cara aqui é ponto médio, ponto médio. Os pontos U, R, ST são pontos médios. S. Ah tá, porque aqui eu acho que ele liga aqui também, ó. Se ele ligar aqui, ó, aqui é um S e aqui é um T. Aí ele bota o PQ, esse ângulo aqui vale 30 graus. E esse ângulo aqui vale 30 graus. A medida em metro cúbico do volume dessa caixa. Então ele quer o volume da caixa. Caraca, volume da caixa.
mas eu acho que ele tem mais informações. Espera aí, gente. Ele bota... se o comprimento da corda é PURQ, comprimento da corda PURQ, mede 10 metros. Não tinha colocado isso. Esse cara aqui, oi, acho que sim. Peraí, só um pouquinho. É verdade. Olha aqui, peraí, deixa eu raciocinar uma coisa aqui. Você foi muito na frente. PU, deixa eu só botar aqui. PURQ vale 10. Tá? Esse cara aqui é L, né? Porque tá passando no meio, isso aqui é um quadrado, isso aqui é L, concorda? É verdade? Esse cara é L. Esse cara aqui é igual a esse, porque o ângulo é igual, né? Esse cara aqui eu vou chamar de X, esse cara de X. Certo? Certo. Esse cara aqui, espera só um pouquinho, gente. Esse cara aqui também é L, porque ele está passando aqui no meio, aqui, ó. Então esse cara aqui também é L. Ele diz que isso aqui é 90 graus. Por que ele fala que é 90 graus? Porque ele diz que esse plano aqui, ó, perpendicular ao plano beta. Tá? Então, aqui na realidade ele é 90 graus, ele faz 90 graus aqui. Tá certo. Espera aí só um pouquinho. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter x com x dá 2x, não é verdade? 2x mais L, né? X com x dá 2x. 2x mais L dá quanto? 10 metros, não é verdade? Não é isso? X com L com x. Nesse retângulo aqui, nesse retângulo, é verdade, nesse retângulo, como é que eu relaciono? Como é que eu relaciono 30 graus com um cateto e posto cateto hipotenusa? É o seno de 30. Seno de 30 é o cara que está oposto dividido pela hipotenusa. Não é isso? Da trigonometria. Seno de 30 é L sobre X. Seno de 30 é meio. O que você falou? Seno de 30 é meio. Meio, tem que saber, seno de 30 é meio. Meio é igual a L sobre X. Então, o meu X, multiplicando aqui, ó, o meu X é igual a 2L. O meu X é 2L. O meu X é 2L, está perfeito. Agora, se o meu 2X é 2L, eu vou ter 2 vezes o X, que é 2L, não é verdade? Mais L, igual a 10.
mais um L, 5L. Só um pouquinho. 2 vezes 2, 4, L mais um L dá 5L. 5L igual a 10. L igual a 10 dividido por 5, 2. O L é 2. Perfeito, o L é 2. Isso mesmo. Agora, como o volume dessa caixa, como ela é cúbica, é um cubo, é L ao cubo, que é 2 ao cubo, que é 8 metros cúbicos. Perfeito. Que é essa resposta, né? O volume é 8, letra B. Gente, vocês entenderam? É isso, Josimar? Tá certo, gente? Entenderam? Olha só, vamos pegar aqui a minha... Ele diz assim, PURQ. PURQ é 10. Esse cara é L, porque essa corda ela passa aqui no meio, pegando o meio desse quadrado. É evidente, se ela pega no meio, esse carinha vale L. Tá? Como? Veja bem, essa altura é a mesma que essa, esse afastamento é o mesmo que esse aqui, porque esse ângulo é igual. Então, x igual a x, isso aqui é igual. Aí, o que eu fiz? Eu peguei essa equação, ó. X com x, 2x mais L. Ele disse que a soma disso aqui, PURQ, vale 10, então eu encontrei. Depois, veja que aqui aparece x e L. Mas se eu descobrir quem é L, eu consigo achar o volume. Mas eu tenho um x aqui que é um complicador. Mas observe que nesse triângulo retângulo, como nesse, que é igual a esse, tanto faz, como eu quero, usando a trigonometria, o seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de 30 é L sobre x. Eu sei que o seno de 30 é meio. E meio é L sobre x. Aí eu tiro o valor de x. X é 2L. Aqui era complicado, eu não tinha x. Agora eu sei que o x vale 2L. Esse cara aqui, ó, é 2 vezes o lado. E aí, eu substituo aqui 2 vezes o x, que é 2L mais L. Encontro 5L e acho o L2. Encontrou o L2, o volume é exatamente 2 ao cubo. O volume de um cubo é lado ao cubo. Então você encontra a resposta muito facilmente. Ficou claro para vocês, gente? Gente, os outros que estão assistindo a aula, pode falar, Luciano, Beatriz, Beatriz está aí, Pedro, tá bom. Vocês podem falar, gente, senão... Tá, obrigado, gente. Vamos para o 28. Veja só, ao escrever uma sequência de 5 números reais positivos, então, deixa eu botar a caneta azul, então vamos lá. Ao escrever uma pirâmide de 5 números reais, ao escrever uma sequência de 5
5 números reais positivos. Então, a gente tem A1, A2, A3, A4 e A5. João percebeu que havia escrito uma PG com a seguinte propriedade. Então, A5 é igual a 1/6 A3 mais A4. A razão dessa progressão é uma PG, tá? A razão dessa progressão vale quanto? É o que ele quer. Amanhã, gente, se vocês tiverem de repente eu vou dar aula amanhã, mas eu falo com vocês. Não tem problema, amanhã é feriado, mas eu não vou sair. Vocês podem assistir a aula amanhã, gente? Tem problema? Vocês querem aula amanhã ou quinta-feira, gente? Vamos resolver. Todo mundo amanhã, pode ser? Beatriz, Luciano, o pessoal que está aí, pode ser? Beatriz, fala. Tá. Então aí tá assim, entendeu? Porque aí isso me ajuda também para vocês. Porque às vezes eu fico pensando, vocês estão sem apoio. Então vamos lá, gente. Essa questão, ele diz que isso aqui é uma PG, tá? E ele quer o quê? Bom, a única coisa que ele dá é isso aqui, pô. Então, não tem jeito. Como é que a gente vai resolver isso? Usando a lei de PG. Então, no lugar... Deixa eu apagar aqui, ó, para mostrar. No lugar do A5, alguém pode me dizer, não sei se vocês lembram, quem é que eu posso escrever? Como eu posso escrever o A5 na forma geral? A1, Q, elevado a 5 menos 1, A4. O A5 é A1 vezes Q. O AN é igual a 1 Q elevado a N menos 1. Essa é a lei da PG. Então, se aqui é 5, 5 menos 1, 4. Bom, agora, 1/6, que é o A3. A1 vezes Q elevado a 2, mais A1 vezes Q A3. Perfeito. Perfeito. Gente, veja aqui, só botar assim, A1 vezes Q elevado a 4. 1/6 de A1, Q2, mais 1/6 de A1, Q3. Olhem para isso e me digam, eu quero achar o quê? O que vocês acham? O que eu tenho que fazer para... Aquilo é uma equação, aparece A1 e aparece aqui. O que eu tenho que fazer ali para conseguir encontrar o quê? Fala, Beatriz, o que você tem que fazer? Beatriz está com... Tem alguém assistindo a aula, Beatriz, também? Kátia? Tá.
Gente, o que nós temos que fazer? Oi? Tá tranquilo, vai lá. O que a gente tem que fazer aqui? Pode colocar evidência. Agora, veja só, o A1 não aparece aqui, o A1 não aparece aqui, o A1 não aparece aqui. Se eu dividir por A1, se eu dividir por A1, se eu dividir por A1, é muito importante, gente, nós dizermos o seguinte, que esses caras aqui são positivos. Ele fala isso. E aí o A1 não vai ser zero. Porque se o A1 for zero, 0 vezes qualquer Q dá 0, 0, 0. Seria uma PG toda nula. Então o A1 nunca vai ser zero. Então eu posso simplificar cada termo desse por A1. Isso aqui é uma parcela, eu simplifico as duas. Então corto e corto. Então ficou Q4 igual 1/6 de Q2 mais 1/6 de Q3. Agora, o Q também não pode ser zero. Por que o Q não pode ser zero? Porque se o Q for zero, vamos dizer que aqui fosse 2. Se o Q for zero, o que vai dar 0, 0, 0, 0, e o zero não é positivo. Então, você pode dividir isso por Q? Pode, porque você não pode dividir por um número que é zero. Então, isso é interessante. Por isso que ele disse, olha, isso aqui é positivo, porque na hora de dividir, se ali fosse zero, se tivesse a situação de ser zero, você não podia fazer isso. Então, na realidade, veja, como Q2 é o menor potência, eu posso dividir por Q2, eu posso dividir por Q2, eu posso dividir por Q2, sem problema nenhum. Q4 dividido por Q2, aqui é 2, mais igual 1/6 Q2 com Q2 dá 1/6, mais 1/6 Q3 com Q2 dá Q, dá 1/6 Q. 1/6 Q. Então, olha só, cortei Q4 com Q2, Q2 deu 1/6, 1/6 Q3 por Q2, repito aqui e subtraio daqui. Agora aqui eu vou reduzir tudo ao mesmo denominador. 6Q2 igual a 1 mais Q. É como se eu fizesse assim, aqui dá 6, aqui dá 1, aqui dá 1. Como é fazer uma igualdade, o denominador desaparece. Então fica 6Q2, 1 mais Q. A equação de segundo grau. 6Q2 menos Q, passei para cá, tá? Menos 1 igual a 0. Isso, resolvendo a equação, eu vou ter Q igual menos B dá 1, mais ou menos B ao quadrado dá 1, né? B ao quadrado, menos, o menos dá mais, porque aqui vai aparecer o menos 4 vezes 6, 24, que dá 24, sobre 12, que é igual 1 mais ou menos, 24 com 25, raiz de 25 é 5, sobre 12. Observe que 1 menos 5 dá negativo, que dá menos 4 sobre 2 menos 2. Se o Q for menos 2, o que acontece no APG quando o Q é menos 2? Por exemplo, o primeiro cara é 2, então multiplica por menos 2, dá menos 4. Então, se é tudo positivo, o Q não pode ser negativo. Porque se o Q é positivo, o primeiro elemento é positivo. Se você multiplicar por um Q negativo, vai dar outro, vai dar negativo. Então, o Q negativo está fora. Então, aqui, eu só posso ter o positivo. 1 mais 5 sobre 2. O 1 menos
menos 5 sobre 2 está fora. Por que está fora? Porque o Q é negativo, ele não pode. Não pode. Então, eu vou ter 5 mais 1, 6 sobre 2 dá 3. Ele quer o quê? A resposta Q igual a 3, Q igual a 3, ué, caraca, ele não, Q igual a 3, estou errado. O Q não deu 3, a razão dessa PG, não, aqui é 12, da fração. Aqui é 12, gente, 12, aqui, ó. Então, você vai ter 1 mais 5, 6 sobre 12. 6 sobre 12 dá meio, não é isso? Porque 5 mais 1, 6 sobre 12 dividido por 6 dá meio. Então, a minha resposta, tá? A minha resposta, o que é igual a meio, e a resposta é... Quando eu olhei aqui, ó, né, por exemplo, você está vendo, aí quando eu olhei aqui, quando eu vi fração, eu falei, opa, para ter fração ali não podia ser 2, aí eu vi logo que havia um erro ali. Então a resposta é Q meio, né, letra C, está aqui, a letra C. Então, resposta letra C. Bom, gente, a gente então fez aí, né, a gente caminhou, veja que a gente, de certa forma, andou, não muito rápido, mas na explicação também a gente não foi muito vagaroso, a gente fez algumas questões, não é tão simples, porque a gente vai fazendo e vai explicando. E lógico que também vai resolvendo, coisa que sai da cabeça, às vezes a gente pensa um pouquinho. Mas está aí, a gente fez algumas questões interessantes, né, para vocês terem ideia dessa prova. A prova de Saquarema em 2015 não foi uma prova tão fácil. Eu, por exemplo, achei a prova de Mangaratiba de 2022 mais fácil do que essa. A prova de Casimiro de Abreu, que foi uma prova de 2022, bem mais difícil também. Então, depende. Às vezes tem provas que são mais fáceis, provas que são mais difíceis. Mas essa prova, parece, com as questões que a gente fez, não é tão simples. Mas a gente tem que estudar, tem que desenvolver os conteúdos, tem que fazer a prova, tem que melhorar cada vez mais. Então, gente, obrigado aí por tudo. Amanhã, se Deus quiser, às 8 horas, eu vou fazer uma chamada para todo mundo amanhã para assistirem a aula para a gente continuar, certo? Resolvendo a prova, embora seja feriado. Um grande abraço, uma boa noite. Oi. Tá. Se vocês acharem, gente, amanhã é feriado. Se vocês acharem melhor a gente fazer na quinta, quinta tu pode, Josimar? Tá, então tá. Tá. Eu amanhã eu chamo, dou uma chamada em todo mundo. Se houver algum problema aqui também comigo, eu digo, ó, vamos fazer outro dia e tal. Porque amanhã é feriado, mas eu não queria perder, porque tem muitas questões para fazer, então eu acho que é interessante. Mas amanhã eu chamo vocês, mando um recado, tá bom? Uma boa noite para todos, obrigado, gente. Tchau. Eu que agradeço.